Gravar aqui. Então, já está gravando. Quero cumprimentar, né, vocês que estão aqui e vou compartilhar a tela. Isso. Eu vou falar hoje sobre epigenética, que é o assunto que eu mais gosto. E no caso aqui é epigenética relacionada às práticas integrativas também, tá? Então, o título da aula é Aspectos Epigenéticos dos Estados Emocionais e Práticas Integrativas. Eu acho que eu não consigo fazer essa gravação inteira hoje, e a aula que vem, da semana que vem, a gente continua, então, muito possivelmente, essa vai ser a parte 1, tá? Eu sou pesquisadora da UFES, trabalho com epigenética, é o meu campo de trabalho, eu gosto muito, acho um assunto extraordinário e está no começo ainda das descobertas, então é bem legal. Então, o que acontece? A gente tem muita ideia de que nós somos determinados única e exclusivamente por aqueles genes ou DNA que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Então a gente fala assim, eu sou deprimido porque eu recebi do meu pai e da minha mãe genes para depressão, eu vou morrer do coração por isso, por aquilo. Só que a medicina moderna, ela tem mostrado para a gente que nós podemos modificar essas respostas através da nossa conduta. Por exemplo, através da nossa alimentação, daquilo que nós bebemos, de atividade física, até dos nossos estados emocionais. Mas não estava claro de que forma isso também acontecia. Então, acontece de várias formas, não é a única forma, mas também através da modulação, da expressão dos genes. Então, os genes vão se expressar de uma maneira ou de outra, dependendo dos meus estados, da minha alimentação, de como é a minha vida. Então, as nossas experiências podem alterar os nossos genes, dos nossos genes, através de marcas chamadas marcas epigenéticas. Talvez seja a questão que Darwin colocou, né, chamada adaptação. Talvez seja essa adaptação. Então, nós sabemos hoje que dependendo do estilo de vida que a gente tiver, os nossos genes vão receber marcas químicas, né? O nosso DNA vai receber marcas químicas e isso vai ficar impregnado e até isso vai ser passado para outras gerações. Então, essa é a história de um determinismo genético, ou seja, certeza que eu vou ter isso, certeza que eu vou ter aquilo, eu herdei. Isso não existe, mas da forma como a gente acreditava, né? Claro que existem algumas doenças monogênicas, né, que são as doenças, por exemplo, recessivas, que expressam, né, o indivíduo, por exemplo, tem hemofilia, o indivíduo tem acondroplasia, essas vão se expressar, porque elas são minimamente variáveis com o ambiente, né? Praticamente não tem variação com o ambiente. Mas eu não estou falando de modificação genética, eu estou falando de modificação epigenética. Então, vamos lá, né? Nós de novo aqui, né? No eixo psico-neuro-endócrino-imune. Eu sempre falo, né? Em todas as aulas praticamente que eu dou, eu falo sobre isso. Por quê? Porque a interação corpo e mente já foi falada desde Hipócrates. Quer dizer, 400 anos antes de Cristo ele já estava falando de interação corpo e mente e até hoje a gente tem dificuldade de aceitar isso. Galeno também reforçou que mulheres melancólicas tinham mais câncer de mama do que mulheres otimistas. Quer dizer, pode existir realmente um componente mental das emoções. Mas isso foi melhor explicado por Robert Adler, né, que foi o criador do termo psiconeuroimunidade, né? Ele criou a psiconeuroimunologia através de alguns parâmetros que ele estabeleceu.
e fez uma referência mais incisiva da relação entre as emoções e a imunidade. E ainda mais recentemente houve associação do estresse com a epigenética, que é o assunto que nós vamos falar hoje. Então, uma hora a gente está falando de psiconeuroimunidade, outra hora a gente está falando de epigenética, mas esses assuntos todos eles se cruzam, eles se conversam. Então, só para lembrar o que Robert Adler falou, né? Que as funções cerebrais e endócrinas podem alterar as respostas imunes. E a estimulação antigênica que induz uma resposta imune resulta em mudanças também na função neural e endócrina. Quer dizer, que o fato de eu ter um processo inflamatório, um processo antigênico, ele também modifica a minha resposta neural e endócrina. E essas funções cerebrais endócrinas também alteram as respostas imunes. Ou seja, os nossos linfócitos sentem os nossos sentimentos. Eles respondem às nossas emoções. Porque neles existem os receptores, tá? Esses receptores, eles conversam com esse monte de substância química que nós lançamos no nosso corpo quando nós temos estresse, angústia, ansiedade e assim por diante. Então, os processos comportamentais, eles são capazes de influenciar muito as nossas respostas, né? A reatividade imunológica e também, inversamente, o estado imunológico também tem consequências para o comportamento dos indivíduos. Então, lembrando, né, do estresse, nós temos estresse que pode ser estresse agudo e estresse crônico. Lembrando que o estresse agudo quase ninguém tem, a gente tem em alguns momentos, mas nós temos mesmo, pelo nosso estilo de vida, estresse crônico. E é o que nós manifestamos no nosso dia a dia. A maioria das pessoas sofre de carências emocionais, tem relacionamentos problemáticos ou problemas crônicos com dinheiro, problemas sem solução, e a gente manifesta fisicamente, né, estresse crônico. Mas a gente tem dois tipos de estresse, né? O estresse fisiológico, que é o estresse normal, né? E ter um estresse agudo um dia ou outro até pode aumentar até a quantidade de dopamina no nosso corpo. Mas o estresse crônico não, porque o estresse crônico tem consequências muito negativas, inclusive o aumento da inflamação, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, o estresse, quando o indivíduo tem estresse, há um estímulo na região do hipotálamo, que fica aqui no cérebro, que faz uma estimulação, né, na pituitária, que faz também uma sinalização aqui para a adrenal produzir cortisol. Então, a suprarrenal, né, que é a adrenal, que fica em cima dos nossos rins, produz o cortisol. E existe um sistema de regulação do cortisol, que é um sistema de feedback negativo. Ou seja, o cortisol é recebido lá pelo receptor do glicocorticoide lá no cérebro, e existe uma sinalização para parar de produzir cortisol. Esse é o que a gente chama de estresse fisiológico, tá? Então, esse estresse fisiológico, nesse estresse fisiológico ocorre a ativação do receptor do cortisol, que se liga com o cortisol, recebe o cortisol, e essa ativação, ela inibe o maior fator de transcrição para a inflamação do nosso corpo, que é o NF-κB. NF-κB, ele é um fator de transcrição, ou seja, é uma molécula que age lá direto no DNA, ativando as interleucinas inflamatórias, como são citocinas, né? IL-1B, IL-4, IL-6, IL-8, TNF-alfa, que são citocinas inflamatórias. Então, no estresse fisiológico, inibe a inflamação. Por quê? Porque eu faço inibição do NF-κB, tá? Para ficar bem claro isso, porque isso não é muito fácil de entender. Mas quando eu tenho estresse crônico, eu ativo o processo inflamatório, porque eu solto
o NF-κB para agir livremente como fator de transcrição para produzir todas essas citocinas inflamatórias aqui. Então, eu ativo a inflamação. Quando eu ativo a inflamação, eu ativo as doenças crônicas não transmissíveis e câncer. Então, aumento o meu risco de câncer, porque estados inflamatórios favorecem o aparecimento de tumores. Eu diminuo a minha imunidade, então eu posso pegar várias doenças. Eu aumento as doenças autoimunes, né, que são aquelas doenças inflamatórias crônicas, intestinais, lúpus, psoríase, várias doenças, e aumento a obesidade. Quando eu aumento a obesidade, o que eu faço? Aumento tudo quanto é doença, aumento diabetes, aumento risco cardiovascular, aumento, bom, enfim, tudo que a gente já sabe que acontece, né? Então, isso para mostrar como é importante a gente reduzir o estresse, porque o estresse é a grande chave para a produção de inflamação. E produzindo inflamação, a gente aumenta as nossas doenças, tá? Então, por isso que as práticas integrativas são tão fundamentais. Elas realmente podem nos ajudar no autoconhecimento e a melhorar a nossa vida, né? Mas eu falei um pedacinho só, né? Estresse ativando o eixo hipotálamo pituitário adrenal, produzindo cortisol, que aumenta as citocinas inflamatórias e angiogênicas, né? Isso ativa a tumorigênese, tá? E diminui as anti-inflamatórias. Mas tem o outro lado, né? Que é bem maior que isso, porque devido aos traumas, problemas conjugais, depressão, isolamento social, eu tenho estresse. Tendo estresse ativo tanto o eixo hipotálamo pituitário adrenal, HPA, neuroendócrino, quanto o sistema nervoso simpático. Então, eu vou produzir, além do cortisol, adrenalina, noradrenalina, que vão ativar todas essas vias diversas aqui. Então, se a gente for observar, ó, glucagon, insulina, aumento de glicose, então risco de diabetes, né? Aqui essa renina, vasopressina, angiotensina, aldosterona, pressão arterial, né? Aumenta as citocinas inflamatórias angiogênicas e diminui anti-inflamatórias, alterando o efeito comportamental. Aqui eu posso ter mais depressão, mais ansiedade, mais várias coisas, né? Inclusive mais câncer, mais tudo quanto é doença. Aqui, além disso, com adrenalina e noradrenalina, eu aumento a frequência cardíaca, aumentando meu risco de infarto, aumento a viscosidade sanguínea e aumento tudo aqui, pressão arterial e risco de coagulação. Então, AVC, né? Tudo aqui. Então, gente, quantas coisas nós podemos evitar se a gente conseguir controlar isso aqui, tá? O estresse. Porque eu posso continuar tendo problema, trauma, problema conjugal, eu posso continuar tendo problema. Mas como esse problema vai me afetar, essa é a minha parte. Por isso que é importante a gente conhecer técnicas e fazer práticas que podem melhorar a qualidade de vida da gente. Então, só para entender um pouquinho melhor essa questão do cortisol, porque isso aqui é uma coisa de louco, né? O cortisol, ele é lipossolúvel, né? Ele entra dentro da célula. Então, ele entra dentro da célula, tá aqui tem uma célula, a membrana dela, ó, ele entrou, cortisol. Ele encontra o seu receptor, tá? Essa proteína que é o receptor do cortisol. E eles juntos vão fazer transativação grudando lá em pontos específicos dos elementos responsivos lá no DNA para fazer RNA mensageiro para ativar de várias regiões, de vários genes, para ativar, por exemplo, síntese de proteínas que são importantes na regulação do estresse fisiológico, tá? Então, aqui o meu metabolismo de glicose, eu vou ficar mais biodisponível, né, para ficar mais acordado, cortisol alto, pronto para trabalhar, vou ter mais disposição. Isso no estresse fisiológico. Ao mesmo tempo, ele se liga no NF-κB e não deixa o NF-κB fazer a expressão gênica das citocinas inflamatórias, então não tem inflamação. Mas, quando eu tenho estresse crônico,
eu tenho o meu NF-κB solta e eu tenho a produção das citocinas inflamatórias. Então, tanto TNF-alfa como as interleucinas vão ser produzidas, tá? E eu vou realmente ter inflamação. Lembrando que inflamação aumenta o risco de depressão, altera a microbiota intestinal e muda todo o estado de saúde e adoecimento da pessoa. Bom, só continuando aqui então. Então, o estresse crônico, ele altera a neuroimunidade. Então, esse artigo de revisão aqui, bem recente, ele fala do impacto do estresse psicossocial em pacientes que têm câncer, né? E ele fala, por exemplo, que o estresse crônico, ele altera a neuroimunidade de tal forma que a gente tem, além da supressão da imunidade, aumento da inflamação crônica, a gente tem aprimoramento dos mecanismos imunossupressores. Então, isso tem um efeito grande no processo de progressão do tumor para que ele crie metástases. Quer dizer, o processo de progressão tumoral para virar um tumor invasivo e metastático depende do estresse também psicossocial. Porque quando você tem, você piora a sua imunidade, aumenta a inflamação e isso favorece o crescimento do tumor. Ou seja, a gente aprimora os mecanismos imunossupressores. Então, só para a gente ter uma ideia, né, a respeito do que é a nossa vida, o que nós, durante a nossa vida, cultivamos, tudo que nós fazemos é importante. O que nós nos alimentamos, se nós fazemos atividade física, se nós nascemos de parto normal ou cesariana, se nós mamamos no peito da nossa mãe, quanto tempo que a gente foi amamentado, se nós fomos expostos muito precocemente aos antígenos dos alimentos, antes do momento correto, né? Por exemplo, a amamentação exclusiva, né? Pelo menos 6 meses, né? Eles falam que até 1 ano, que a gente não deve ficar introduzindo um monte de alimento. Tem gente que costuma dar até caldinho de feijão. Nossa, gente, não tem coisa que tem mais antígeno do que caldinho de feijão. Leite de vaca, né? São coisas que são altamente antigênicas e a gente introduz, né? Então, às vezes, a gente, durante a própria infância ou gestação, a gente pode estar cultivando doenças que nós vamos manifestar lá na idade adulta ou no envelhecimento. Às vezes não era para eu ter, por exemplo, o intestino inflamado, né, inflamação intestinal, ou psoríase, ou tantas coisas, até um estado de depressão, mas a maneira como a minha vida foi conduzida me levou também a isso. Então, tudo é importante, inclusive o estresse. Então, o que são essas marcas que eu estou falando desde o início para a gente compreender melhor de como o nosso estilo de vida impacta no nosso epigenoma. Então, aqui está o nosso DNA. Nosso DNA não é livre, ele é empacotado em proteínas. Essas proteínas são chamadas de proteínas histonas. Essas proteínas histonas têm caudas, são caudas de lisina, né? Eles chamam. Essas caudas, a gente fala de lisina porque tem resíduos de lisina. Esses pontos específicos podem receber marcas específicas que podem ajudar o DNA a empacotar mais ou soltar mais. Então, isso, dependendo, por exemplo, do impacto que eu tenho de estresse, alimentação, estilo de vida, atividade física e tudo que eu faço na minha vida, eu posso, ao longo da minha vida, receber marcas nas regiões que regulam a expressão dos genes ou em proteínas da histonas que empacotam o DNA, ou na expressão de microRNAs e tal. Então, isso vai mudar o meu metabolismo, a expressão dos meus genes, facilitando ou dificultando eu ter mais saúde ou mais doença, tá?
Então, a gente percebe hoje como nós podemos escolher a condução da nossa vida. Como a gente pode escolher que vida que eu vou ter? Eu posso escolher que eu não vou morrer de Alzheimer, por exemplo. Eu vou falar, não vou morrer de Alzheimer, eu vou me alimentar com menos carboidrato, né? Minha alimentação não vai ser café com leite, pão com manteiga. Eu vou fazer uma alimentação rica em polifenóis. E a não ser que eu tenha realmente uma suscetibilidade genética muito alta para ter determinadas doenças, eu consigo contornar isso, tá? E não ter, escolher não ter as doenças. Então, eu falo bem poeticamente que nós somos deixadores de marcas. Nós escrevemos sobre o nosso DNA a nossa história, né? Através da epigenética. Então, o que é epigenética? O que é epigenoma? É essa história de marcas químicas que nós deixamos em cima do nosso DNA, como essa marca metil que eu estou deixando agora aqui, ou nas proteínas que empacotam o DNA, tá? Ou na expressão de microRNAs. E isso vai dizer quem nós somos de verdade. Então, as primeiras observações dessas marcas epigenéticas foram vistas num microcrustáceo, né, um camarãozinho bem pequenininho, chamado de Daphnia. Então, o que eles fizeram? Eles provocaram estresse na Daphnia, colocando ela dentro de um aquário que tinha predadores. E ela fez a manifestação, a expressão de espinhos defensivos. E aí, eles pegaram essa Daphnia, as ovas dessa Daphnia, colocaram dentro de um aquário que não tinha predador. E essas ovas não tiveram contato com o predador, só a mãe dela, né? A mãe dos ovos. E aí o que aconteceu? Os filhotes, né, nasceram já com espinhos defensivos. E eles perceberam que isso perdurou por várias gerações. Então, o impacto do estresse sofrido por aquele crustáceo modificou a expressão gênica que fez manifestar espinhos defensivos. Isso por várias gerações. Então, isso é uma adaptação ao ambiente adverso. Então, é como se a mãe da Daphnia, a mãe dos ovos, falasse assim para os filhotes: cuidado, ali tem um ambiente ruim. Então, isso daí foi uma coisa que é muito revolucionária. Quer dizer, olha, transplantando isso assim para os humanos, né? Como é que a gente vai entender isso? Olha que incrível que quer dizer que nós podemos ter informações que os nossos bisavós e avós e pais tiveram e sofreram e viveram. Quantos de nós são filhos de escravos, de imigrantes, de pessoas que passaram por tantas coisas, né? Quer dizer que essas coisas ficam impactadas no nosso epigenoma também. Então, essa primeira observação foi feita com Daphnia, mas confirmada depois com vários experimentos em humanos, por exemplo. Eles perceberam que quem passou fome gestacional, porque durante a Segunda Guerra Mundial teve exposição gestacional à fome, no inverno da fome na Holanda, por exemplo, né? Então, uma grávida que tinha que se alimentar com 2.500 calorias, 3.000 calorias, que era uma gestante, se alimentava com 800 calorias, 1.000 calorias. Então, ela teve impacto da fome e o seu bebê também. E aí nasceram crianças com a maior taxa de esquizofrenia já vista. E eles perceberam que houve alteração no nível cerebral. Inclusive, depois mais tarde ficou comprovado que havia um efeito epigenético no cérebro, tá? Nessa regulação, né? Toda de muitos genes, inclusive receptor do glicocorticoide. Esses 3 genes aqui, esses 3 artigos aqui, desculpe, eles falam de sofrimento passado, por exemplo, aqui, o primeiro artigo aqui em cima, sobreviventes do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, que tiveram filhos, são sobreviventes que tiveram filhos, e agora a gente já sabe, né, até a terceira geração, né?
até netos, olha só que loucura. E eles tinham marcas no receptor do cortisol, ou seja, naquele gene, no DNA, na região reguladora do DNA, que regula a produção do receptor do cortisol, aquele que recebe o cortisol. E isso é um negócio que impacta diretamente na resposta ao estresse, tá? O segundo artigo, né, é a memória do estresse pós-traumático, né, e também modificação no receptor, no gene do receptor do glicocorticoide, em sobreviventes de genocídios, e aqui, por último, a Guerra de Ruanda, né, sobreviventes também transgeracional, a transmissão materna, do estresse materno, através das gerações, deixando marcas epigenéticas em genes do eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, né? O receptor do glicocorticoide aqui de novo. Só para pensar, né, essa guerra de Ruanda, haviam duas etnias, que eram os Tutsis e os Hutu, e eles foram divididos pela colonização, porque eles eram tribos, etnias irmãs, né? Não tribos, mas etnias irmãs, com origem ancestral comum e tal, mas eles tinham algumas diferenças físicas e eles eram reconhecidos como diferentes, porque eles tinham um nariz diferente, estatura um pouco diferente. Então, dava para reconhecer quem que era Tutsi e quem que era Hutu. E aí, o que aconteceu? Eles se matavam, eles se violentaram, eles fizeram atrocidades uns com os outros, por culpa da questão da colonização, né? Que dividiu para governar. E eles tiveram que abandonar as suas casas, e isso deu grandes ondas migratórias na África. Isso foi um desastre e deixou muitas marcas. Então, nos campos de refugiados, muitas crianças de pais que morreram, né, acabaram sendo adotadas por famílias europeias e eles levaram a marca do estresse vivido pelos pais, mesmo que eles não tivessem vivido. Olha como é trágico isso, né, gente? É muito trágico. Bom, vamos entender um pouquinho, né? Vocês vão ficar especialistas em biologia molecular. Isso aqui, é uma representação aqui do gene, que é do gene receptor do cortisol, tá? Essa região é a região reguladora do gene. Esse gene é composto de várias regiões, vocês estão vendo que tem um monte de região aqui. E essa região em cinza é uma grande ilha CPG. O que é uma ilha CPG? É um lugar onde as letrinhas do DNA tem um monte de CG. E cada CG dessa pode receber uma marca epigenética de metilação, tá? Então, vejam bem, eu peguei só um pequeno pedaço dessa região chamada região F, tá? Mas é na região reguladora do gene, porque o gene começa aqui, ó, a transcrição dele, aqui no +1, aqui, ó. Quer dizer que é antes. 5.163 pares de base, aqui, ó. É uma região grande de letrinhas. E isso fica longe, distal, né, do início da transcrição, mais de 3.000 pares de bases, né? Então, quer dizer que isso daqui é importante na regulação do gene, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor. É a região que eu mostrei, essa região em vermelho, mas tem outras regiões que vêm antes, ó, só para lembrar. Tem outras regiões aqui, ó, 1A, né, ó, 1D, né? E aqui vocês vão ver, ó, um D, um J, um E, um B. Isso aqui é tudo letrinha do DNA, A, T, C, G, tá? E onde tem CG é onde tem possibilidade de pegar uma marca epigenética e se ligar ali. Por exemplo, aqui, ó, pode ter uma marca epigenética, aqui pode ter outra. E atrapalha. Isso atrapalha essas marcas, né, quando são colocadas em regiões de regulação, atrapalham o reconhecimento da região por uma proteína reguladora que vai expressar aquele gene, tá? Então, é importante a gente ter uma regulação correta. Então, olha só,
Tem uma revisão bonita de um pesquisador chamado Argentieri, que ele publicou um artigo falando que tem regulação com excesso de marcas ou com falta de marcas epigenéticas na região reguladora do receptor do glicocorticoide, relacionado a várias doenças, né? Então tem a tal da síndrome da fadiga crônica, né? Que deve ser horrível. A pessoa está sempre cansada, exausta, depressão, estresse pós-traumático, abandono na infância, fome pré-natal, ideação ou até suicídio, eventos adversos na infância. Então, dependendo do tipo de coisa que a pessoa viveu, ela tem uma marca específica numa região. Então, só para a gente entender melhor isso, por exemplo, depressão na região 40, ó, tá aqui. Suicídio no 47, tá aqui. A marca fica específica. Olha como é intrincado e como é regulado isso. Dependendo do tipo de estresse que eu sofri, eu vou ter uma marca específica em um gene. Imagina que nós temos um genoma inteiro, né? Como não conhecemos nada. E aí eu me pergunto, e pergunto também para quem está me ouvindo, como que tipo de sofrimento que vai deixar marca? Porque senão nós estamos tão marcados dos pés à cabeça, né? Porque eu num determinado momento passei fome, eu fui abandonado lá no berço chorando, tive tristeza quando eu era bebê. Será que isso marca? Então, dependendo do fato marcante, se o fato for um fato intenso, por exemplo, o estresse de guerra é uma coisa que costuma deixar marca. Em algumas idades específicas, vai marcar mais, por exemplo, a infância, a gestação, do que um indivíduo adulto, né? E a continuidade da experiência. Por exemplo, abusos, né? A pessoa foi abusada. Será que vai ter marca? Sim ou não? Então depende de como aquele estresse é percebido pela pessoa, que tipo de impacto que a pessoa sente com aquele tipo de estresse, que isso pode variar muito de uma pessoa para outra, ou do tipo de violência cometida, mas também a continuidade da violência. Por exemplo, abusos que acontecem dentro da família, dentro de casa, em que a pessoa, por exemplo, sofre abuso, abuso moral, abuso sexual, vários tipos de abuso, por exemplo, dos 3 anos até os 10. É muito tempo, a continuidade daquela experiência, isso realmente pode impactar o epigenoma, tá? Então, o tempo que aconteceu, por exemplo, a pessoa bebeu muito durante muitos anos. Isso pode impactar mais o epigenoma do que a pessoa tomar uma cachaçada lá e ficar de fogo uma vez, né? Então, acho que deu para entender, né, um pouco. Mas isso nos mostra como nós somos responsáveis pelo bem-estar da nossa sociedade, dos nossos filhos, dos nossos netos e do nosso próprio bem-estar. E de como é importante que a nossa vida seja uma vida boa do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, como nós temos que trabalhar muito do autoconhecimento para a nossa felicidade. Então, eu fico bastante contente de falar com vocês aqui hoje sobre esse assunto, porque onde nós podemos mudar, onde nós podemos melhorar a nossa vida. E como é importante a gente ter suporte social. De repente, como é importante ter um centro de atenção psicossocial, né? Ter um CAPS, ter um CRAS, ter psicólogo, acesso, né? Como é importante, porque realmente, né, as coisas podem mudar muito a nossa vida, né? Olha só, isso foi um estudo que nós publicamos agora recentemente, que nós fizemos aqui na cidade de Alegre, no interior do Espírito Santo, com usuários do SUS. Usuários do SUS. Usuários frequentes do SUS, pessoas que frequentam o postinho de saúde, o PSF, né, o postinho de saúde da família, né? E nós vimos quais eram os fatores de risco para depressão em adultos. E nós vimos, né, esse aqui é o título da nossa publicação, tá?
que o fato da gente ter nascido mulher já aumenta o risco, né? Ele tem uma associação com aqui na multivariada com depressão. O uso de tabaco também está relacionado com depressão. A autopercepção de estresse, é o estresse autopercebido, né? Você se sente estressado? Essa era a pergunta. A autopercepção estava completamente relacionado com, com depressão. Se a pessoa faz ou não faz atividade de lazer, mesmo que a atividade de lazer não seja exatamente de lazer, por exemplo, ir à igreja. Grande parte das pessoas que nós entrevistamos não faziam nenhuma atividade de lazer, sendo que consideravam como única atividade de lazer ir à igreja, né? Olha, os níveis de cortisol também foram relacionados, ideação suicida relacionado com depressão, que a gente já esperava, mas também marcas de metilação na posição 40 e na posição 46 do receptor do cortisol. Nós fizemos por pirossequenciamento e vimos, tá? Que quem tinha marca na posição 40 do receptor e na posição 46 tinha mais depressão, tá? Então, olha quanta coisa, né? A gente fica, né, impressionado. É claro, né, que são doenças complexas, não são unicausais, elas são causadas por várias coisas, né? Então aqui nos mostra um perfil que nós encontramos aqui em Alegre, a pessoa que era mulher, quem usava tabaco tinha mais, que se percebia como estressado, que não tinha atividade de lazer e que até tinha ideação suicida, né? E marcas, já tinham marcas, quer dizer, eles tiveram uma história, né? Que tinha dado essas marcas de metilação no receptor do cortisol. E eu falo sempre do trabalho do Gustavo Turek, né? Porque o Gustavo Turek é um brasileiro, ele é doutor em genética, um cara extraordinário, e ele está lá no Canadá, num laboratório, e ele é chefe de um grupo de pesquisa que trabalha só com suicídio, sabe? E ele fala que existe marca de relacionada com ideação suicida e com o evento de suicídio. Então, ele tem uma publicação aqui dele de 2010, que ele fala sobre isso. Que lá no Canadá, eles têm um programa de prevenção de suicídio, porque acontece bastante. E aí ele é chamado para coletar um pedaço do cérebro, porque nós não conseguimos coletar um pedaço do cérebro de um usuário do SUS que está vivo, né? Porque ninguém vai fazer isso. Vai coletar sangue, não vai coletar cérebro. Do ponto de vista ético, não é possível. Mas ele consegue ver no cérebro, então ele faz esse paralelo entre o que está no sangue e o que está no cérebro, e ele verificou na região do hipotálamo, tá? Então, nós e também os animais, eles têm impacto do estilo de vida que eles tiveram, da maneira como eles foram criados, por exemplo, né? Então, aqui é o exemplo clássico do ratinho, que teve cuidados maternos, né? A mãe lambeu. A mãe tem um comportamento que ela aprende, mas que também é dela, né? Ela faz uma curvatura com o corpo e lambe ativamente os seus filhotes. E isso faz com que haja um desenvolvimento neural e psicossocial normal dos seus filhotes. Tá? Então, o ratinho que é lambido, ele vira um ratinho saudável. E lá no receptor do glicocorticoide, lá no cérebro, no DNA, do que faz o receptor cerebral do glicocorticoide, o DNA responsável por fabricar o receptor, a gente olha que tem poucas marcas químicas de metilação. Isso faz com que as proteínas consigam reconhecer essa região e fazer o gene ativado normalmente. Mas por que a ratinha lambeu seus filhotes? Tá? Agora, a ratinha que não lambeu os filhotes,
produz filhotes agressivos. E se a gente for olhar lá no receptor, tem várias marcas de metilação que impedem o reconhecimento das proteínas responsáveis pela transcrição do gene para fazer o receptor normalmente. Então, esse gene não funciona muito bem, tá? Interessantemente, esse rato que foi criado de maneira adversa, ele repete o padrão para a próxima geração. Se for uma mãe, uma fêmea, não vai ser uma boa mãe. Então, olha só que interessante, nós damos aquilo que temos e o que recebemos. Essa mãe que lambeu provavelmente foi lambida. E na primeira gestação, ela pode até ter falhado um pouco na lambedura dos seus filhotes. Mas se ela é uma mãe de segunda, de terceira, de quarta viagem, né? Ela vai lamber muito bem os seus filhotes. E quanto mais ela lamber, melhor vai ser o desenvolvimento psicossocial do seu filho. E essa mãe que não lambeu, que produziu esses filhotes, vai reproduzir o que ela recebeu também. E esse filhote vai perpetuar para as próximas gerações aquilo que ele recebeu. Então, isso mostrando para a gente também como é importante o suporte. Porque às vezes, eu vou passar isso para a espécie humana, tá? Uma determinada mãe pode não ter aprendido, porque não recebeu, né, bons cuidados, né, um tratamento adequado na infância. E ela tende a perpetuar aquele comportamento para os filhos dela, né, sendo agressiva, né, deixando o filho chorar, não se importando se a criança está suja ou com fome, ou fazendo qualquer coisa para ele comer, tipo um miojo, né, uma coisa que não é nutritiva, sem se incomodar com o sofrimento da criança, mas porque ela recebeu isso. Então, como é importante, né, o papel de psicólogo, de assistente social, né, ou de uma vizinha, ou de uma avó, ou de alguém, para ensinar, para dar esse suporte que aquela criança precisa, porque essa criança vai ser um problema social. Assim como esse rato, se eu soltar ele numa gaiola, ele é agressivo, ele vai morder a orelha do colega, ele vai morder o rabo do colega, ele vai ser um rato que tem um comportamento social bem adverso, né? Então, essas coisas nos mostram como é importante na trama social a gente ter equilíbrio, felicidade e promover ações. Isso norteia até políticas públicas para a gente. Olha como isso é importante, né? Então, como é importante o amor, né? Então, tem uma substância, né? Não sei se vocês já ouviram falar, chamada ocitocina, responsável por descer o leite, responsável pela afetividade, pela amorosidade. Então, quando nós abraçamos ou quando nós temos vínculo sexual, né? Afetivo, a gente libera ocitocina. Então, olha só que interessante. O mesmo cuidado materno que eu falei aqui, né, nesse artigo da lambedura, agora aqui, né, esse cuidado materno, ele também está relacionado com a expressão de um gene que faz o receptor da ocitocina. Então, o cuidado materno, por exemplo, ele influencia no comportamento materno depois da cria, a mesma coisa, né? A cria não recebeu, não vai dar. E também no limiar de estresse da cria, dos filhotes. Então, a importância do cuidado parental ele é tão grande que ele chega a ser um mediador dos efeitos da diversidade ambiental no desenvolvimento neural. Então, a pessoa que ela teve um cuidado parental ruim, ele vai sentir mais a diversidade do ambiente. Então, por exemplo, época de coronavírus, isolamento social, quem está sentindo mais? Aquele que teve menos afeto, menos cuidado, menos alimento. Esse é o que está sofrendo mais, né? Porque ele tem já um desenvolvimento neural diferente. Então, olha, isso nos faz pensar, né? Como é importante a gente promover a igualdade e como isso é importante. E você vê, às vezes as condições não são iguais para todas as pessoas mesmo. Então, fala assim, o indivíduo não se esforçou para estudar, para obter emprego, ou para
não estudou, por isso que não conseguiu. E não é bem assim, porque até o desenvolvimento neural, ele é diferente daquele que recebeu menos, tá? Então, olha, já está dando um pouco tempo aqui, eu vou ter que encerrar daqui a pouco, né? Como é importante a interação mãe-bebê. Então, por exemplo, essa coisa da mãe olhar a criança enquanto a criança mama no peito, por exemplo. Esse olhar, ele promove na criança um efeito. É diferente de você amamentar assistindo um filme, ou de você amamentar olhando no celular, ou conversando, recebendo visita, né? Essa interação ela é fundamental e vai promover a segurança, o desenvolvimento neural normal naquela criança. Então, imagina como é importante a gente ter, por exemplo, licença maternidade de 6 meses, de 1 ano, porque é o período que a mãe pode desenvolver vínculo com seu filho. Isso vai mudar toda a vida dessa criança e isso vai diminuir problema social. Então, às vezes a gente acha, mas é um custo social muito alto manter uma mãe dentro de casa cuidando do seu filho. Mas e o custo social de pessoas que são desequilibradas e que vão ter doenças? Porque se eu entrar com fórmula rápido para o bebê, eu vou mudar a microbiota intestinal do meu filho, eu vou aumentar as doenças crônicas não transmissíveis na idade adulta, eu vou ter maior risco de obesidade, maior risco de diabetes, maior risco de hipertensão arterial, de tudo quanto é coisa, porque essa criança não teve o desenvolvimento normal esperado. Nossa, é muito sério isso. Então, isso nos faz pensar várias coisas, né? A gente fica introduzindo alimento para a criança sem reconhecer, por exemplo, que tem as papilas receptores na boca da criança e no peito da mãe que vão dizer exatamente qual a composição adequada do leite para aquele momento, com mais água ou com mais gordura e tudo aquilo que a criança precisa para o seu desenvolvimento, né? Então, lembrando que essa interação mãe-bebê, ela tem que ser perfeita, como chave e fechadura. E essa interação mãe-bebê, ela é realizada através de vários sinais de comportamento, de cheiros. Por isso que a gente falava antigamente, né? Deixa a criança chorando, é o fim da picada um negócio desse. Vai ficar mimado. Gente, bebezinho, que ficar mimado, tem necessidade da mãe. Põe no canguru, enrola, deixa corpo no corpo, sentindo o cheiro, ouvindo o coração da mãe batendo, né? Porque isso vai modular e vai levar na plasticidade cerebral um desenvolvimento cerebral afetivo e psicossocial normal, tá? Então esse desenvolvimento psicossocial vai depender disso, né? Desses cheiros, das vocalizações e das respostas adequadas. E isso vai passar por várias gerações. Quer dizer, às vezes as questões que eu estou vivendo hoje, que eu tenho umas dificuldades hoje, pode ter vindo de abandonos que vieram, por exemplo, lá do tempo que a minha bisavó era índia e foi pega no laço. Já pensou que violência isso, né? Foi violentada para ter os filhos. Ela não queria ser pega no laço e ter um marido que ela não escolheu, né? Que era fora da tribo. Vocês já pensaram quanta violência, né? Os meus bisavós que eram italianos, que passaram fome na Itália e que vieram para o Brasil, ou negros, né, que viviam no sistema de escravidão. Quanta violência, né? Então, muitos de nós ainda estão carregando essas marcas, muito possivelmente. Bom, eu acho que eu vou encerrar com esse último slide aqui e a semana que vem a gente vai continuar, tá? Quero falar um pouquinho de estresse só no início da vida. Tem esse artigo, ele fala que o estresse no início da vida, ele modula a conectividade entre duas regiões do cérebro, a amígdala e a região do córtex pré-frontal, que fica diminuída quando eu tenho estresse no início da vida. Então, essa comunicação cerebral, né, fica alterada e isso quando existe estresse.
E quando eu tenho amor, que se traduz por ocitocina, existe uma conectividade natural, né? E essa conectividade atenua as respostas ao estresse que acontece na vida, estresse psicossocial, tá? Então, se eu receber amor, eu vou ter mais conectividade e menos efeito de estresse ao longo da minha vida. Ou seja, eu vou ser menos reativo ao estresse. Enquanto que se eu tiver no início da minha vida muito estresse e pouco amor, eu vou ter uma conectividade alterada entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Lembrando que o córtex pré-frontal é importantíssimo, porque ele é que fala assim, pera lá, gente, não é nada disso, deixa quieto, tá? Bom, então eu vou encerrar aqui, né, esse momento e a gente vai ter a parte 2, tá? Pra gente discutir mais um pouquinho, tá? E quero agradecer, né, a presença de vocês que estão aqui comigo hoje, tá bom? E dizer que vai continuar essa aula depois, tá?